você sabe muito melhor do que isso como ninguém. Muita gente, quando pensa no Jigoro Kano, não sei se de maneira certa ou errada, pensa, o preceito dele principal era a parte em pé da luta, projeção, aquela coisa toda, e acha que ele negligenciava a parte de chão. Até teve gente até que escreveu coisas relacionadas a isso, publicou coisas nesse sentido. Existia, de fato, ele tinha um preconceito quanto à parte de chão da luta, ou não existiu isso? Fala um pouco para a gente em relação a isso. É assim, o primeiro estilo que ele aprendeu, o Tenji Shinryu, é o que, vamos dizer assim, é de onde vem, vamos dizer assim, a maior parte do que seria a parte de luta de chão originária, vamos colocar assim, do judô. É claro que depois evolui muito, né? Quando a gente começa a ter a parte do Kosen Judô, por exemplo, o que se desenvolve ali é um crescimento assim exponencial, né? Então, Kosen Judô, por exemplo, é uma coisa que marca muito a mudança da luta de chão, né? Mas originalmente ele não dá para dizer que ele estava tão preocupado com isso, né? É claro que o que acontece, uma das referências que existia na época para se formular um esporte, né? Porque existia dentro do judô a visão do esporte, né? O esporte era uma das, vamos dizer, um dos objetivos do judô. Educação física, esporte, defesa do peso, são vários objetivos, né? Uma das referências era o sumo, que era em termos de luta e de esporte originário do Japão, era o mais famoso. Conseguiu sobreviver muito tempo, né? Conseguiu se adaptar bem a algumas mudanças, né, que ocorreram na história do Japão. E o sumo, ele é só em pé, né? Ele é só em pé. Na verdade, pela regra do sumo, se você encosta qualquer parte do corpo que não seja a sola do pé no chão, você perdeu. Se você sai da área de batalha, você perdeu. O jiu-jitsu, por outro lado, tem muita coisa, por exemplo, de técnica de sacrifício, de você colocar as costas no chão para você projetar o adversário, né? E além disso, tem toda a parte de luta no chão, né? Que no passado, né? Hoje, depois de uma certa época, se passou a usar muito o termo neuazá, né? Mas no passado, o termo que se usava era kata-neuazá, né? Eram as técnicas de domínio. E nesse tempo, a gente não tinha um uso de técnicas com as costas no chão tão refinado como passou a ser, por exemplo, depois do Kosen Judô, né? Então a gente tem que sempre colocar as coisas muito no seu tempo. Para o lutador antigo, né, de jiu-jitsu, ele queria ficar por cima, né? Ele não queria ficar tanto lutando por baixo. Por baixo seria uma coisa muito momentânea, né? Então é muito diferente você pensar em puxar para a guarda e tal. Principalmente porque o judô nunca perdeu verdadeiramente o seu princípio de defesa pessoal, vamos colocar assim. Então, o judô tinha. O que acabou acontecendo é que algumas técnicas de defesa pessoal, o Jigoro Kano simplesmente limitou o treinamento à parte de kata. Né? Então, nesse período que eu falei, então foram formulados toda a parte de kata, foram formuladas regras de treino livre, o randori, né? Até uma coisa que eu falo no documentário passa muito desapercebido, eu diria, né? Que é uma coisa extremamente importante que o Jigoro Kano decide, né? Que são técnicas que você tem várias formas de executar e ele limita somente as formas mais seguras. E hoje em dia a gente nem faz mais esse discernimento. A gente faz como o Jigoro Kano decidiu, sem saber. Então, por exemplo, se você pensa na técnica de Ponseoi, né? Quando você aplica em Ponseoi, o seu Inagi, enfim, para onde aponta o cotovelo do seu adversário? Para o teto, né? Mas no jiu-jitsu clássico antigo, muitas vezes se fazia com o cotovelo da pessoa apontando para baixo. Tipo, para quem conhece aí, parte de defesa pessoal, jiu-jitsu, de jiu-jitsu Gracie, né? Defesa de faca, que você gira e quebra o braço do seu adversário em cima do seu ombro, né? Apoia o cotovelo dele no ombro, né? A ponta do cotovelo para baixo, né? E você estende e quebra o braço dele. Né? O seu antigo, você entrava com o cotovelo para baixo apoiado no ombro, entrando o quadril para arremessar o cara no chão. Então, ou você quebrava o braço dele, ou você jogava ele no chão, ou você fazia as duas coisas. Ele caía com o braço quebrado. Quem que entra assim desse modo antigo num campeonato de jiu-jitsu hoje? Ou qualquer prática, né?
Isso foi decidido em algum momento, né? Claro que tem toda uma pesquisa de Jigoro até com regras do wrestling, modos de execução de técnicas do wrestling e tal. Mas a preocupação dele maior nesse primeiro momento era adaptar as técnicas de uma forma segura para a prática, vamos dizer, para a prática com resistência. Você praticar as técnicas com alguém que resiste e ninguém se machucar. E no dia seguinte está todo mundo lá para treinar de novo. Né? Então, quando você quebra o braço do cara com você arremessando ele no chão, o cara não volta no dia seguinte. Talvez ele nunca mais volte, né? Então essa era a primeira preocupação dele. Nessas primeiras competições a gente vê que não há dificuldade da Kodokan em lutar no chão contra nenhum estilo. Tem um cara na época chamado E.J. Harrison, que ele morou no Japão nesse período antigo da Kodokan, e depois ele voltou para a Inglaterra, virou um aluno da Budokai, né? Um dos estrangeiros, vamos dizer assim, que conseguiram pegar o judô assim lá na época antiga. Ele frequentou a Kodokan ainda com o Maeda lá, né? E inclusive ele fala sobre o Maeda, né? E ele fala que assim que ele chegou no Japão, ele não foi treinar judô imediatamente, ele foi treinar Tenjin Shinryu, que era esse estilo que o Jigoro Kano treinou primeiro. E ele fala que os caras do Tenjin Shinryu são muito bons no chão, e que Kodokan para páreo, dos dois. Só que em pé a Kodokan era muito melhor. Então, assim, a Kodokan era tão boa quanto os outros no chão e era muito melhor em pé. Esse era o diferencial. A luta em pé virou um diferencial da Kodokan. Bom, aí a gente chega a 1891, tá? Então, aqui a gente tem algumas coisas que seriam importantes de relatar, né? Porque a gente entra num momento em que o Mataemon Tanabe ganha alguma fama ali, por ganhar da Kodokan exatamente no chão, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar em termos do próprio Jigoro Kano, ele nem estava ali em Tóquio na época, né? Então, como eu estava falando ali, 1889, ele vai para a Europa, ele amando lá do Ministério da Educação, tem uma série de razões para isso terem acontecido, que são bem interessantes, mas eu acho que o tempo não permite. E ele fica de 1889 e ele volta em 1891 para o Japão. Quando ele chega lá, ele tinha deixado o Shiro Saigo no comando da Kodokan. Ele tinha dado o adiantamento que ele tinha recebido da Escola de Nobres para o Shiro Saigo poder tocar a Kodokan. E quando ele chega em Tóquio, tá uma confusão. O Saigo gastou dinheiro com um monte de coisa que não devia, entendeu? E ele tem que resolver a história. E aí, por exemplo, né, tem membros da Kodokan que nem estão lá também. Por exemplo, o Tomita, o Tsunejiro Tomita, ele montou uma filial chama Nirayama, eu acho o nome da cidade, da vila, enfim, que era uma cidade de onde ele nasceu e tal. Então, por exemplo, o Tomita também já não estava na Kodokan. O Jigoro Kano tem que pedir para o Tomita voltar para Tóquio para ajudar a reorganizar as coisas, né? Então é mais ou menos nesse momento que o Tanabe chega para enfrentar eles. E na verdade o Tanabe ele inicia os confrontos com o Takesaburo Tobari, que na verdade ele era do Tenjin Shinryu originalmente, né? Depois ele vai fazer parte da Kodokan. E aí há de fato ali o Tanabe, e aí que é o interessante, né? A gente não vê muitos nomes que eram muito melhores do que a Kodokan nesse tempo no chão, né? As pessoas têm um nome, o Tanabe, né? E o Tanabe venceu o Tobari, que originalmente não era da Kodokan, né? Depois ele venceu, acho que o Hirooka, com uma chave de pé, então nessa época ainda valia a chave de pé. E depois ele vai empatar 3 lutas com o Hajime Isogai e uma luta com o Nagaoka, né? Então, assim, não é que existisse algum tipo de luta no chão que fosse, assim, fora do conhecimento da Kodokan. O que existia era a negligência de membros da Kodokan em treinar a luta de chão. São coisas diferentes. Então, não é que eles não conheciam as técnicas, não é que eram técnicas, assim, necessariamente tão revolucionárias e tal. Mas era o fato de que realmente eles não treinavam. Por quê? Porque o diferencial deles era em pé e eles se acostumaram com isso. A gente pega a luta, por exemplo, do Sakujiro Yokoyama, de 40 e tantos minutos, a maior parte da luta no chão, entendeu? Tinha muita luta de chão nessa época. E aí o que o Jigoro Kano fala, né? Ele volta em 91, nessa época, ele não fica em Tóquio, ele vai para Kumamoto, que é longe pra caramba de Tóquio,
E ele vai voltar para Tóquio só em 1890 e... Eu chutaria 1896, se não me engano. Por aí. Ele passa alguns anos em Kumamoto. Ele leva o Sumito Marima para Kumamoto também, que é um daqueles alunos originais dele lá, para dar aula no... Porque ele vira diretor da escola de Kumamoto, né? E aí depois ele vai voltar em outras condições, ele volta para Tóquio contratado para ser membro do Ministério da Educação, ele vai ser reitor da Koto Shangako, então assim, ele era um cara extremamente ocupado. Mas claro que fica de fato marcado na Kodokan que tinha um cara, por exemplo, o Tanabe, que conseguiu vencer deles fazendo luta de chão. De vários deles, outros empatou, né? Então não é só vitória, para dizer assim, né? Às vezes a impressão que dá é que ele ganhou de todo mundo, né? Ele ganhou de vários membros da Kodokan, mas vamos dizer, dos melhores da época, Hajime Zogai, Nagaoka. Ele não chegou a enfrentar outros, né? Outros grandes lutadores da época da Kodokan. Mas de qualquer forma, o Jigoro Kano ele tem um texto em que ele fala que a Kodokan reconheceu que havia ali uma negligência da luta de solo, que eles voltaram a treinar e que em pouco tempo eles conseguiram dominar de novo a situação. Depois, aí o que acontece, né? Tem algumas frases de Jigoro Kano que são colocadas um pouco fora de contexto, né? Depois a gente tem o surgimento do Kosen Judô. O Kosen Judô é realmente uma coisa totalmente fora da curva nesse sentido, tá? Porque, vamos dizer assim, inicialmente as regras são as mesmas da Kodokan nos torneios. Não há diferença. O que acontece é que eles subvertem completamente a lógica da coisa, né? Então, por exemplo, não é que na Kodokan não se podia puxar para a guarda, por exemplo, mas não existia cultura de puxar para a guarda. Mas não é só na Kodokan, de maneira geral, mesmo na escola de jiu-jitsu, não era cultura o cara chegar e puxar para a guarda, assim. Se a gente pensar o jiu-jitsu de combate, de guerra, lá no campo de batalha ou na rua, né? Ninguém quer ficar no chão com um cara, às vezes, com uma adaga querendo te matar. Você quer, geralmente, ficar por cima. Então, essa prática de puxar para o solo não era exatamente uma impossibilidade na Kodokan. Era só que não era cultura de fazer uma coisa dessa. E começa a virar a prática no Kosen. Então, no Kosen, eles começam a usar a puxada para a guarda assim, de maneira muito eficiente, de maneira muito agressiva, de maneira muito efetiva. E, nesse sentido, eles mudam muito assim a lógica da luta, né? Então, quando eles vão enfrentar os grandes lutadores de Kosen, vão lutar contra os Kodokan, eles conseguem quase inutilizar a luta em pé. Porque começou a luta, o cara puxou para a guarda, como é que você vai disputar a luta em pé com ele? Não tem como, né? Então, muitas coisas que Jigoro Kano vai dizer sobre a luta de chão, na verdade, são um contraponto ao Kosen Judô, que começa a botar a luta no chão como o principal, tá? E aí eu tenho que fazer uma ressalva, né? Que às vezes quem muito Kosen Judô não gosta, né? Mas muita luta de Kosen Judô era muito sem graça, cara. Porque, por exemplo, né? Muitos lutadores de Kosen não eram faixa preta, por exemplo. E se você não fosse faixa preta, não podia ter finalização. Já imaginou uma luta que o cara puxa para a guarda e não pode ter finalização nenhuma? E o outro ganha com um domínio, né? Com o Saikomi, com a imobilização. Então o Jigoro Kano ele começa a ser contra isso aí. Ele fala assim, não, a gente tem que botar regra para essas coisas, não pode ficar puxando para a guarda assim de qualquer maneira. O cara botou o triângulo, pô, isso aí é perigoso, se o cara sobe e dá um bate-estaca no outro, então vamos botar uma regra, se o cara tirou o outro do chão. O pessoal do Kosen não gosta. E aí uma das críticas, vamos dizer assim, dos pontos que o Jigoro Kano vai levantar em uma luta usada para defesa pessoal, para combate, você quer ficar de pé. Você quer ficar de pé. Tá? Você não quer nem ficar curvado, que é uma coisa que se faz muito até em luta de pé, né? Você quer ficar em Shinzentai, você quer ficar em postura natural, para você poder se movimentar mais rápido se alguém te der um soco, para você desviar, se você fica lá todo curvado, o risco de alguém te dar um chute no meio da cara, entendeu? Então ele começa a usar a questão da defesa pessoal, que era uma coisa que ele se importava, também como um ponto de vista para, vamos dizer assim, contrapor muitas vezes o que era o Kosen Judô, né? E aí ele usa até a Butokai para impor essas regras e tal, né? O pessoal do Kosen começa a ter uma briga muito grande ali com o Jigoro Kano, mas isso aí a gente já está falando aí 1920 e pouco, 1930, né? Mas mesmo assim, se a gente for voltar para os textos do Jigoro Kano, falando sobre a questão dele com a luta de chão,
Existem textos dele falando assim, olha, se você é uma pessoa que gosta de luta de chão, não tem problema nenhum. Você começa treinando pedagogicamente dessa maneira, que é com alguma... com mais incentivo à luta em pé, porque é mais difícil. Ele fala o seguinte, ó, que é um ponto que é até interessante de se discutir. O Gregório fala o seguinte, se você se acostuma a lutar no chão, vai fazer só luta de chão, depois quando alguém vai te ensinar em pé, você tem muita dificuldade, porque a sua tendência é querer puxar para o chão, mesmo porque você quer ganhar, né? Então você já está acostumado a fazer isso. Agora, se você começa lutando em pé, depois que você aprender a luta de chão não é tão complicado nesse sentido. Porque a luta acaba se desenvolvendo posteriormente no chão. Então ele fala assim, pedagogicamente é melhor você começar dando predominância para o treinamento em pé. Mas depois ele vai colocar assim, depois que você atingir um certo nível de aprendizado, se você quiser treinar, se especializar em luta de chão, fique à vontade. Ou ele fala assim, colocando em porcentagem, né? Porcentagem de treino. Você pode treinar 60% do treino, né, da sessão de treino, 60% em pé, 70% em pé, 30% no chão, ou então 60% em pé, 40% no chão. Né? Para algumas pessoas treinando judô hoje em dia, 40% no chão em todo treino, já seria muito diferente do que um treino de judô. É que o judô, com o tempo, acabou favorecendo muito a luta em pé por causa das regras dos Jogos Olímpicos também, que mudaram muito, né? Hoje em dia, nem pegar na perna você não pode mais para derrubar o adversário. Então as coisas mudaram muito, né? E além disso, também, lá atrás na Kodokan, não era Ippon Shobu, né? Não era, as principais lutas não eram por um Ippon, eram por 2. Então, acabava favorecendo também a luta de chão, porque você derrubava o cara uma vez, mas não necessariamente você tinha vencido a luta, né? Então, assim, tudo tem que ser colocado em contexto, né? Quando o Jigoro Kano falou alguma coisa contra a luta de chão, ele estava falando para quem? Em que ano? Em que momento? Foi contra o que o pessoal do Kosen Judo estava fazendo? O que o cara falou antes? Porque o Oda, por exemplo, não era fácil, cara. Falou muita coisa. Pegou muito no calo do Jigoro Kano também. Ele falou isso para rebater o Oda. Para quem que ele falou? Por que ele falou? Né? Qual é o contexto disso, né? Então, assim, na realidade, se a gente for colocar o que o Jigoro Kano queria, ele queria que fosse um treinamento mais harmonioso possível. Então, ele incentivava, por exemplo, você trabalhar todos os músculos, os dois lados, né? Tentar atingir o treino mais harmonioso possível. Um treino com excesso de luta de chão, ele não é bom. Ele não é bom. E, se for para dentro da cabeça dele, se for pedagogicamente, é mais interessante começar em pé para depois ensinar a luta de chão. E aí, a partir do momento que você chegou a um determinado momento, você quer se especializar no chão, aí é com você. Bacana, você falou aí bastante do Kosen Judô. Mandar um abraço aí para o Bruno Schindler, né? Talvez o maior especialista em Kosen. E para quem gosta de história da luta, quer saber mais sobre a história, tem uma live aqui com a presença do grande Bruno Schindler, talvez o maior pesquisador e conhecedor de Kosen Judô do Brasil, e o grande Luiz II também, que é dono da página Origens do Jiu-Jitsu. Então, só escrever que Kosen Judô MMA Debate, mais ou menos 2 horas deles falando aí tudo sobre o que é o Kosen. E vamos falar agora... Lá no Budocast, só para adicionar, lá no Budocast também tem episódio com o Bruno, porque em termos de Kosen Judô é o cara que mais conhece. Eu até tenho alguns materiais que ele tem também de pesquisa, mas eu nunca parei para traduzir as coisas, ele traduziu já quase tudo, eu acho. E não só sobre Kosen Judô, sobre o Tanabe também, né? Tem vários documentos aí mais recentes, alguns diários, algumas coisas que ele tem se debruçado aí para